Então, na aula passada, nós falávamos sobre pipe e, mais especificamente, sobre qual é a função dele, então, no sistema. Então, nós vimos, né, que ele permite que a saída de um processo seja manipulada e formatada para os outros processos, ou seja, eu posso concatenar comandos onde a resposta de um comando ela vai passar para a entrada de um próximo comando. Então, eu vou sempre ter isso aqui. Comando, pipe, e do outro lado, comando. Sempre vai ser assim, tá? Sempre que eu tiver um pipe, eu vou ter que ter dois comandos entre esse pipe. Eu nunca vou poder ter aqui um arquivo. Ok? Para mim ter um arquivo desse lado, eu vou ter que ter um redirecionador. Então, comando, arquivo, redirecionador no meio. Comando, eu vou ter, então, o pipe. Obviamente, eu posso concatenar vários comandos dessa forma. Ou seja, eu vou filtrando informações. Por exemplo, até eu dei um exemplo de arquivo de log, né? Quando a gente quer extrair várias informações de dentro de um arquivo de log, eu posso, então, executar uma série de comandos, onde no primeiro comando eu poderia ter, sei lá, 10.000 linhas, depois filtrar por uma data, da resposta, então, que eu vou ter uma série de linhas, pode diminuir para 1.000 linhas, eu filtrar um horário e diminuir isso para 10 linhas, por exemplo, e depois dessas 10 linhas eu filtrar o nome de uma pessoa, o endereço IP. Isso poderia ser um exemplo. E o resultado disso eu poderia, sim, direcionar para um arquivo. Ou, né, eu posso ter aqui um dispositivo. Então, tanto para arquivo quanto dispositivo. O que poderia ser esse dispositivo? Poderia ser uma impressora, por exemplo. Né? Por exemplo, o LP1. Eu poderia executar algum comando, e essa desse comando ser enviada lá para a minha impressora. Estou dando um exemplo qualquer aqui, né? E a resposta sair impressa lá na impressora, desde que eu tenha ela configurada, né? Devidamente dentro do meu sistema. Bom, então com isso, né? A gente vai começar a trabalhar bastante agora essa questão de pipe e essa questão de redirecionador, tá? Então, basicamente, a gente pode... A saída padrão de um comando, quando a gente executa o cat, por exemplo, é um dos comandos mais comuns para que a gente possa, então, visualizar o conteúdo de um arquivo. Eu posso... vamos pegar aqui o arquivo /etc/peswd. Esse arquivo ele armazena informações sobre os usuários do sistema. E quando, então, envio, né, com o comando cat a visualização desse arquivo, a saída padrão a gente sabe. Tá? Então, eu posso mudar essa saída padrão direcionando isso para algum arquivo, por exemplo. Aí eu vou utilizar o redirecionador. Por exemplo, aqui, usuários.lst. Estou criando um nome qualquer aqui, né? Enter. Ó, eu mudo a saída padrão do sistema. Agora, eu não estou permitindo que o sistema envie a resposta para a tela. Então, eu estou falando, não, a resposta eu quero que seja enviada para dentro deste arquivo. Ok? E quando eu coloco duas vezes o redirecionador, assim, certo? Eu estou acrescentando a um arquivo já existente. Ou seja, eu já tenho esse arquivo usuários existente. Se eu quiser fazer com que o conteúdo desse outro arquivo, por exemplo, aqui, group, que armazena os grupos, né? Eu quero acrescentar já o que eu tenho ali dentro daquele arquivo ali, eu vou então colocar dois redirecionadores. Eu não vou subscrever aquilo que eu já tenho dentro do arquivo. Esse arquivo vai ficar exatamente aqui na pasta que eu estou. Como eu não coloquei nenhum caminho, né? Aqui está ele. Eu poderia, por exemplo, colocar um caminho para ele. Deixa eu voltar aqui o comando. Eu quero que seja eu quero que a resposta do comando etc peswd ela seja escrita dentro do arquivo usuários lst, porém eu quero que seja lá dentro do diretório tmp. Eu estou dizendo que vai ser lá no diretório. Quando eu não coloco um caminho, o sistema entende que eu quero criar no diretório corrente que eu estou. Então, se eu der um ls, aqui está o arquivo. Ó, acabei de criar o arquivo.
Então, ele vai ficar na pasta corrente. Ele é um arquivo comum. Se eu der um cat agora nesse arquivo usuários LST, vai entrar o conteúdo do arquivo PSWD lá dentro. Tá? Então, ele sempre vai salvar no diretório corrente se eu não definir um caminho para ele. Ou seja, o diretório que eu estou. Além do direcionador, eu poderia fazer isso daqui. Ó. Eu tenho um comando, o número 2 maior que um arquivo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou direcionando os erros de um comando, da resposta de um comando para dentro de um arquivo. Tá? Por exemplo, a gente poderia fazer isso daqui. Ó. Olha só. Quando eu executo o comando find, é o comando de busca que a gente vai ver mais para o final da aula, tá? Eu posso buscar, sei lá, dentro de barra etc, pelo name, menos name, algum determinado arquivo. Por exemplo, podia ser o PSWD, que a gente já está trabalhando com ele aqui. O que acontece? Como eu estou com um usuário comum, ele vai me retornar, além dos arquivos que ele achou, que esses 3 aqui, notem que ele me retorna alguns erros de permissão negada, que são alguns arquivos que eu não tenho permissão de ler lá dentro de etc. Isso aqui são os que o sistema está me jogando na tela. Tá? Se eu não quiser ver esses erros aqui, eu posso direcionar isso para um arquivo. Tá? Por exemplo, poderia colocar aqui o nome do arquivo erros.txt. Ó, o que ele me trouxe? Ele me trouxe somente o que é a resposta do comando. O que é erro, ele jogou para dentro do arquivo. Por causa desse 2, o número 2 e o sinal de maior. Tá? Se a gente der um cat no arquivo erros, olha só, lá dentro estão os erros que o comando estava me enviando na tela. Eu poderia também fazer o seguinte, existe aqui no sistema, existe o /dev/null, que ele é um dispositivo nulo. Tá? Ou seja, é um arquivo especial dentro do sistema que ele descarta toda a informação enviada para ele. Por exemplo, qualquer coisa que eu envio para /dev/null, ele descarta. É um buraco negro do sistema, podemos dizer assim. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo comando e enviar os erros para /dev/null. Tá? Ele me retorna somente o que é resposta do comando. Os erros ele enviou, então, lá para esse dispositivo chamado /dev/null. Outra coisa que eu poderia fazer é utilizar isso daqui, ó. Comando, tá? O e-comercial maior. O que o e-comercial maior ele faz? Ele redireciona, né, as saídas e erros para um arquivo, tá? Então, eu quero que tanto a saída quanto os erros sejam enviados para o arquivo. Então, aqui do outro lado eu vou ter um arquivo. Vamos pegar aquele mesmo comando ali e vamos trocar o 2 pelo sinal de e-comercial, tá? E aqui a gente vai colocar o nome de um arquivo. Vamos chamar de resposta.txt, só para mudar o nome ali, tá? Enviei. Notem que agora ele não me mandou para a tela os erros e nem a resposta do comando. Ele mandou tudo para dentro daquele arquivo chamado resposta.txt. Ó, tanto os erros quanto a resposta do comando. Então, só recapitulando, quando eu utilizo o sinal de maior, eu vou mandar a resposta de um comando para dentro de um arquivo. Ok? Isso aí está tranquilo, né? Quando eu coloco 2 sinais de maior, eu vou enviar a resposta do comando para um arquivo já existente. Quando eu tenho o comando mais o 2 e um sinal de maior em um arquivo, eu estou enviando somente os erros para o arquivo, ok?
E quando eu tenho o comando, o e-comercial, esse sinal de maior, eu estou enviando estou enviando para o arquivo, né, que eu vou ter um arquivo, eu estou enviando erros e resposta do comando. Entenderam? Então, isso ajuda bastante, né, em scripts de shell, quando a gente não quer, por exemplo, deixar os erros ficarem aparecendo na tela para o usuário. Então, a gente pode enviar as respostas, né, para dentro de arquivos, para dentro do /var, /null, e aí a gente pode ir jogando com isso. Continuando aqui, então, além do direcionador, que eu estou usando aqui um comando anterior, aqui, eu poderia receber a resposta tanto em um arquivo quanto na tela, tá? Para isso, eu utilizo o comando t. Ó. E ele tem que ser concatenado, porque eu tenho um comando desse lado e tenho outro comando desse lado. O que significa o comando t? Eu estou dizendo, o resultado desse comando joga para esse arquivo e me joga na tela também. Ó, vou ter a resposta na tela e, ao mesmo tempo, eu vou ter a resposta dentro do arquivo usuários RT. Foi o que eu criei ali. Esse foi o comando. Então, como a gente está falando de saída, né, de qual a saída padrão para os comandos que a gente executa no prompt, a saída padrão sempre é a tela. Tá? Mas pode, então, modificar essa saída padrão, enviando as respostas para arquivos, enviando a resposta para dispositivo nulo, como é o /dev /null, enviando as respostas para determinados arquivos e, inclusive, enviando para a tela e para um arquivo com o comando t. Então, essa é a função, né, do comando. Por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, ó. Fazer um ls e eu quero que a resposta desse ls, que é listar, né, ele seja me apresentado na tela e dentro do arquivo lista.txt. Ó, ele me trouxe aqui a lista de diretórios que tem lá dentro do barra, mas também eu tenho essa resposta dentro do arquivo lista.txt. Então, ele ajuda quando eu quero ver a resposta e, ao mesmo tempo, eu quero escrever essa resposta dentro de um arquivo. Tá? O cat ele ficou bem claro, né? Um comando para concatenar. Então, posso fazer da seguinte forma, posso ter arquivo 1, espaço, arquivo 2, espaço, arquivo 3, vários arquivos, e quero concatenar todo o conteúdo desses 3 arquivos dentro do arquivo 4. Tá? Então, o cat ele é um comando que concatena arquivos, conteúdo de arquivos. Mas também, né, ele faz a leitura do conteúdo desses arquivos e joga para a saída padrão, que é a tela. A mesma função que o cat tem 2 comandos. O more, ó, eu posso visualizar o conteúdo de um arquivo, por exemplo, etc PSWD, só que eu quero que ele apareça paginado. Ou seja, se ele for muito grande, além do que a minha tela pode exibir, ele vai me mostrar tela por tela e eu posso ir passando essas telas com a tecla de espaço. Ó, ele mostrou 64% do arquivo. Agora eu posso teclar mais uma vez o espaço e ele vai me retornar a segunda tela. Tá? Então, o more ele faz isso. Diferente, não tão diferente, podemos dizer assim, que o more, mas com uma função bastante similar, é o less. O less, a única diferença é que ele vai ser um utilitário que vai me dar mais opções, não somente na questão de visualizar o conteúdo do arquivo, mas também, inclusive, de editar. Então, por exemplo, aqui, ó, vai me mostrar a primeira tela, ele vai imaginar também, mas se eu teclar o V
V de Vitória aí, ele vai abrir o editor para mim. Ó, e eu posso editar esse arquivo. Então, eu posso dar um Ctrl X e N para não salvar, e ele me retorna a tela do LESS. E eu posso teclar um Q para sair. Então, como o Nano está como editor padrão, isso até eu falei na aula passada, né, da questão do ambiente do usuário, a gente poderia trocar vários tipos de variáveis de ambiente, inclusive qual seria o editor padrão, né? Então, aqui no sistema, no meu ambiente, o editor que está como padrão é o Nano. Então, quando abrir ali, eu posso abrir com less, né? O comando less. Se eu teclar o V, ele vai abrir o editor. Então, se eu quero alterar coisa no arquivo, a partir do less eu já posso abrir o meu editor. Como eu estou com o Nano como editor padrão, se eu der o Ctrl mais X, eu vou sair do editor. Depois eu tenho que, né, como eu estou no less de novo, eu executar um Q para sair. Então, foi isso que eu fiz ali na tela. Então, o less e o more, eles vão nos auxiliar nisso. Às vezes eu vejo bastante, né? A gente às vezes faz isso. Vejo algumas pessoas fazer também. Utiliza o cat, né, para visualizar um arquivo, sei lá, /etc /pswd, e depois concatena com o more. Não é necessário, tá? A gente pode fazer isso diretamente. Isso aqui vai dar resultado também, obviamente, tá? Mas eu posso fazer isso diretamente ali ao invés do cat. Posso colocar um more aqui. Ó. Então vai ter o mesmo resultado do comando. Não precisa eu colocar o more novamente concatenando com o cat. Tá? Ele vai ter a mesma função, porque a saída desse comando é o que existe de conteúdo dentro desse arquivo. Ele vai jogar para cá. O que isso faz? Vai paginar. Tá? Mas não seria necessário. A mesma coisa o less. Se eu colocar o less aqui, né, ele vai ter a mesma função. Vou teclar o Q para sair. Então não precisaria. Eu poderia colocar um less diretamente lá no arquivo. E aí nós vamos para o próximo comando, que é o grep. Depois a gente vai começar, conforme a criatividade, a gente vai começar a juntar esses comandos concatenando. Tá? Então, o grep ele vai aplicar filtro no arquivo. Essa é a função do grep. E quando a gente quer filtrar por uma palavra, inclusive ele pode fazer a busca por determinadas palavras dentro de um arquivo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, existe a palavra Dornelles dentro do arquivo /etc /pswd, ó, ele vai me retornar. É outro também que não precisaria eu fazer isso aqui, ó, cat /etc /pswd e concatenar com o grep Dornelles, tá? Aí quem está com a máquina virtual aquela pode mudar para aluno aqui, porque aí o usuário é aluno. Então, não é necessário eu visualizar esse arquivo e depois filtrar o nome aluno. Eu posso fazer isso diretamente aqui no prompt, já buscando, né, a palavra aluno dentro do arquivo /etc /pswd. Seria isso daqui. Só que agora eu tenho que mudar aqui para um usuário existente lá, por exemplo, neles. Ok. Eu poderia, por exemplo, fazer também, colocar aqui o -L. Ó, eu poderia colocar -L e buscar o nome por Dornelles dentro do diretório etc. Ele vai varrer todo o diretório etc em busca de arquivos que tenham o nome Dornelles dentro. Ó. O que vai acontecer aqui? Como eu estou com um usuário comum, tem vários arquivos e diretórios que ele não vai conseguir ler.
a gente já sabe como limpar a tela, né? Tá? Aqui eu estou encaminhando só os erros, e aí eu posso barra dev barra null, que seria para o buraco negro ali, podemos dizer assim. Aí ele me retorna exatamente quais os arquivos que tem o meu nome lá dentro. Tá? Toda aquela sujeira que aparecia antes, que eram os erros, ele mandou lá para o dispositivo nulo, ou seja, mandou para o espaço. Ou eu poderia fazer assim, ó, dentro de um arquivo, ó, "-c", vamos colocar assim, bash, dentro do diretório /etc /pswd. Ele vai me retornar quantas vezes esse nome aparece lá dentro do arquivo. 2, tá? E aí, então, nós falamos sobre o pipe, falamos sobre os posicionadores, falamos sobre o comando ls, falamos também sobre o comando cat, comando less e comando more, grep. Agora a gente vai para outro comando, que é o tail. O tail ele é um comando bastante útil, porque ele, principalmente para a questão de leitura de logs, porque ele é um comando que lê as últimas linhas de um arquivo, tá? O próprio tail, né, vem de rabo, né, pigtail, rabo de porco, por exemplo. O tail, então a gente vai lá no rodapé do arquivo. Então, quando eu defino aqui, com a opção menos, eu posso definir quantas linhas eu quero ler de um arquivo, as linhas finais. Ah, eu quero ver as últimas 5 linhas no arquivo. Tá? Eu posso dizer que arquivo é esse, e ele vai me retornar essas últimas 5 linhas. Ó, aqui eu pedi para visualizar as últimas 5 linhas do arquivo PSWD. Quando a gente deixa o padrão, por default, ele vai pegar as últimas 10 linhas. Tá? Fora isso, eu vou definir, então, quantas linhas eu quero ver. Ah, eu quero ver 20 linhas. Menos 20. Principalmente os arquivos de log, ele escreve lá no final. Né? Então, tudo que é novo, que está sendo escrito no arquivo de log, vai ir para o final do arquivo. Então, a gente pode ver as últimas linhas de um arquivo de log a partir, então, do comando tail. Vocês podem encontrar em algumas documentações, isso é bastante comum em prova de certificação e até mesmo em prova de concurso, vocês verem dessa forma aqui, ó. Também vale, tá? Funcionalidade. Se eu colocar o "-n", o número de linhas, é a mesma coisa que eu colocar menos o número de linhas, tá? Eu gosto de falar isso porque às vezes aparece dessa forma aqui, tá? Com o "-n". A gente simplifica, né? Abrevia sempre ao menos número de linhas. Outra funcionalidade é o "-f". O "-f" vai ficar com um arquivo aberto, esperando escrever alguma coisa no arquivo. Tá? Então, principalmente quando é arquivo de log, de serviço, por exemplo, eu vou startar um Apache, um servidor web. Aí ele está dando erro. Eu quero ver o que ele está escrevendo lá no arquivo de log. Eu posso no prompt startar ele e no outro deixar o tail aberto aqui para ver o que vai escrever. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu vou executar o Q, o Ctrl+C para fechar. Tá? Ctrl+C. Por exemplo, um arquivo de log tail -f /var /log /out.log. Esse arquivo de log aqui é das autenticações dos usuários. Então, eu vou deixar ele aberto. Eu estou com usuário comum, né? Só dar um su aqui, su menos. A senha do usuário. Agora eu vou colocar aqui, ó. Tail -f /var log outlog. Aqui. O que acontece? Eu fico com o arquivo aberto. Vocês não vão enxergar aí. Acredito que não, né? Mas, não vão enxergar. Mas eu vou na minha máquina virtual, vocês podem fazer isso para visualizar aí. Eu vou autenticar com o usuário. O -f, William, ele fica com o arquivo aberto
para te poder ver o que está sendo escrito dentro do arquivo. Ele vai pegar em real time ali tudo que está sendo escrito dentro do arquivo. Isso é bastante bacana para a questão de arquivos de log, né? Então, ele vai pegar tudo que estiver sendo escrito, Jonathan, dentro do arquivo, se for erro ou não, ele vai pegar, tá? Aqui, ó, vou autenticar no sistema. Ó, eu abri uma janela, acabei de autenticar, vou dar um su aqui, e ele está escrevendo lá no arquivo, ó. Deixa eu voltar na minha tela aqui. Vocês podem ir aí para testar, abrir outro prompt de comando e deixar ele aberto na tela. O que ele apareceu aqui para mim aqui, né? Pode, aí tu pode concatenar o comando, tá? O que eu tô vendo aqui, ó? Ele mostrou para mim aqui, ó, que eu acessei, né, com um su para o root de Dornelles para o root, através de um terminal slave, que é um terminal emulado aí no ambiente gráfico, tá? E eu consegui abrir uma sessão, ó, sessão aberta para usuário root por usuário 1000. Quem é o usuário 1000? O usuário 1000 é o Dornelles. Ó, vou dar um Ctrl C aqui. Vamos ver quem é o usuário 1000, ó. Eu posso fazer o seguinte, grep 1000 lá no arquivo /etc swt que guarda informações dos usuários. O ID do usuário é 1000, quem é o usuário 1000 é o usuário Dornelles. Então eu sei que o usuário Dornelles ele sabe a senha de root, porque ele acabou de abrir uma sessão com o comando su para esse usuário root, tá? Então, quando a gente deixa aberto o arquivo com "-f", a gente consegue fazer essa leitura do arquivo, seja ele de log ou não, né, qualquer arquivo seria, em real time, tá? Essa é a função. Assim como eu posso pegar as últimas linhas de um arquivo, eu posso também visualizar as primeiras linhas de um arquivo, o cabeçalho, né? Aí o comando é read, esse comando. Da mesma forma, se eu quiser pegar as primeiras 3 linhas do arquivo /etc /pswd, read -3, tá? Ó, peguei as primeiras 3 linhas. Ok? Da mesma forma, eu poderia pegar o default. O default são as primeiras 10 linhas. Tá? Então, tail, o final do arquivo, read, as primeiras linhas do arquivo. Obviamente que o read não tem o "-f", porque os arquivos escrevem no final, então não faz sentido eu ficar com as primeiras linhas abertas. Tá? Então, tail, últimas linhas, read, primeiras linhas, head. E aí a gente pode agora ir para o comando cut. Esse aqui é bem bacana, tá? Por quê? Porque o comando cut eu consigo extrair informações definindo delimitadores dentro do arquivo. Então a gente sabe que o cat me mostra todo o arquivo. A gente sabe que o tail a gente vai conseguir visualizar as últimas linhas. E o read a gente vai conseguir visualizar as primeiras linhas. Agora o cut eu vou conseguir extrair informações, principalmente quando eu tenho delimitadores dentro do arquivo. Vamos visualizar aqui, ó. Cat /etc. Eu vou pegar só as últimas linhas aqui, tá? Tail -5 /etc pswd. Vocês conseguem enxergar delimitadores aqui dentro do arquivo? Nesse arquivo aqui especificamente, 2 pontos. Ó. Por quê? Pegando aqui a linha do usuário do Dornelles, eu tenho o login do usuário, é Dornelles. Eu tenho a senha do usuário. Essa senha aqui, antes ela ficava aqui dentro de pswd. Por isso que o nome do arquivo é pswd. Tá?
porque ele armazenava também a senha do usuário. Hoje a senha não fica mais dentro aqui do arquivo PSWD. Ela fica dentro desse arquivo aqui, ó, tail-5 barra etc barra shadow. Aqui. Essa senha aqui, ó, isso aqui é o hash da senha do usuário do Ornet, da senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a senha está criptografada aqui. Ok? Antes, esse hash aqui ficava no lugar desse X aqui. Tá? Por que isso foi mudado? Foi mudado porque esse arquivo PSWD ele tem que ser de leitura para todo mundo. Isso quer dizer que qualquer usuário comum, inclusive aqui no sistema esse usuário Dornelles, ele poderia ver esse hash. O sistema utilizava para criptografar senhas o MD5. Tá? Hoje é SHA-512, tá? Mas ele usava o MD5. E chegou um momento que descobriram que MD5 ele podia ser quebrado. Eu poderia copiar esse hash aqui, colocar em qualquer software que tenha e descobrir qual é a senha de qualquer usuário, inclusive do root. Então, por questão de segurança, as senhas foram sombreadas de dentro do arquivo PSWD para dentro do arquivo Shadow. Tá? Mas esse X aqui, ele indica a senha do usuário. Só para questão de conhecimento aí de vocês. Inclusive, existem dois comandos, pwconv, ó, pwconv e pw1conv. Aqui. Quando eu dou um pw1conv, eu jogo as senhas de novo para dentro do arquivo PSWD. Ó lá no lugar do X, agora ficou a senha do camarada lá. Obviamente que isso não é seguro, tá? Mas é possível. E agora eu não tenho mais o arquivo Shadow. Olha só. Não existe. Se eu der o comando wconv, eu posso então jogar de novo lá para dentro do arquivo Shadow a senha. Tá? Isso aqui, logo que começou essa questão de as senhas, era possível pegar o sistema que utilizava ainda o arquivo PSWD e jogar para dentro do Shadow e vice-versa. Tá? Aqui é só questão de conhecimento aí para vocês. Tá? Não tem nada a ver com o conteúdo de hoje. Mas voltando aqui no arquivo PSWD, voltando aos nossos limitadores e voltando para o conteúdo de hoje, não vou fugir muito aqui, eu falava que aqui fica a senha. Tá? Depois eu tenho o ID do usuário, que é o número que o sistema, né? É o número que esse sistema, que esse usuário é identificado no sistema. E qual o grupo que ele pertence. Tá? Depois eu tenho ainda informações sobre esse usuário, que pode ser o nome completo, o setor que ele trabalha, telefone, eu posso inserir informações aqui. Depois, qual é a pasta home desse usuário. E, por fim, qual é o shell que ele pode utilizar. Isso quer dizer, então, que eu tenho delimitadores 2 pontos. Eu tenho aqui o login do usuário, 2 pontos. Eu tenho a senha do usuário, 2 pontos. Eu tenho o ID, 2 pontos. O GID, 2 pontos. Eu tenho um comment aqui, informações sobre esse usuário. Eu tenho a home desse usuário. E depois eu tenho o shell desse usuário. Entenderam? Poderia ser o quê? Um arquivo com colunas, né? Que nem o Excel. Pensem aqui no cabeçalho lá no cabeçalho da tabela Excel de vocês. E depois eu tenho as células aqui embaixo. Com todos os nomes de login, todos os nomes das senhas, todos os UIDs, todos os GIDs, todas as informações, o home e shell. Então eu posso extrair informações por essas colunas. Entenderam? Não sei se eu fui bem claro. Eu posso, por exemplo, pegar somente a coluna login. Ou somente a coluna shell. Ou somente a coluna UID. Certo? Com o comando cut, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui, por exemplo, ó, cut -F. Eu vou definir qual coluna eu quero. Vamos supor que eu quero somente a coluna login. Então, eu vou colocar um F1, porque essa aqui é a minha coluna 1. Tá?
espaço D, e qual é o delimitador? Eu estou dizendo que quando chegar no delimitador, quebra para a linha de baixo. Então vai fazer isso aqui. Vai ler o primeiro, chegou no delimitador, vai ler o segundo, chegou no delimitador, vai ler o terceiro, e assim ele vai indo. Então, meu delimitador nesse arquivo é o 2 pontos. E qual é o arquivo? etc/tswd. Se eu executar um enter aqui, faltou um menos aqui, desculpa. Menos D, 2 pontos, tá? Ó, ele vai me trazer só a primeira coluna. Eu posso pegar mais de uma coluna? Posso, que nem a gente faz para imprimir. Eu quero a primeira coluna e a terceira coluna, que é o ID. Ó. Ok? Ó, ele me trouxe o ID e me trouxe o nome do usuário. Assim. Eu quero do 1 até o 3. Aqui eu estou pegando do 1 até o 3. Olha só. Peguei a informação. Então, nesse arquivo específico, eu encontrei o delimitador, que é o 2 pontos, mas poderia utilizar qualquer tipo de delimitador. Como o Vitor citou ali, o barra, poderia utilizar um barra como delimitador. O Vitor citou também a vírgula, eu poderia usar a vírgula também. Mas depende, né, do que eu quero extrair de informação de dentro do arquivo e como que esse arquivo está estruturado. Por exemplo, aqui, ó, executar o comando IPA. Ele me traz as configurações de rede. Tá? Mas eu quero filtrar informações daqui. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia dar o comando IPA e fazer um grep pela palavra inet. Já diminuiu. Né? Ele me trouxe 4 linhas. Vamos ver. Quero endereço IP. Eu poderia filtrar, né, aqui, por exemplo, pela palavra BRD. Vamos ver o que ele me traz aqui se eu mudar o filtro aqui, ó. BRD. Ó, ele me trouxe endereço IPv6 e endereço IPv4. Disso daí, eu quero que ele tenha... Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Eu quero que ele filtre por inet, mas quero que ele filtre também BRD. Ok, já me trouxe só uma linha. Dessa linha aí, o que a gente poderia utilizar agora como delimitador? Para pegar só o endereço IP no retorno do comando. Alguém tem uma sugestão aí? Espaço, perfeito, Jorge. É o que eu usaria como delimitador também. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou concatenar mais um comando, vou pegar o cut, vou colocar um "-f" aqui, eu não sei quantos espaços tem até ali, mas vou chutar 4, porque aqui tem uns espaços também, né? Depois a gente verifica. "-f4", e aqui eu vou colocar qual é o meu delimitador. "-d", abre aspas, espaço, abre aspas. Ó, não é 4, vou pegar aqui 5. Ó, 5 ele me trouxe o inet, tá perto. 6, ele trouxe o IP e a máscara. Ó. Só que agora, daquele resultado ali, eu quero só o endereço IP. Aí eu posso ainda concatenar aqui, né, um cut menos F1, porque eu quero essa primeira parte aqui, dizendo que o delimitador é o barra. Ó. Então eu vou usando a criatividade para extrair informações do arquivo. Olha o comando que eu fiz aqui, né? O comando inicial, eu tinha, voltando lá no princípio, eu tinha o comando IP me trazia informações da minha interface de rede. No final, eu filtrei só pelo endereço IP. Entenderam? Concatenei filtro, concatenei o cut, né? Então fui extraindo informações do que eu tinha de resultado ali do arquivo. Isso poderia ser, eu dei exemplo aqui com um comando qualquer, né? O IP.
Mas poderia, por exemplo, ser um arquivo de log, né, como falei anteriormente, onde eu poderia, num arquivo de 10 mil linhas lá, pesquisar por um dia, depois filtrar por uma data, depois filtrar por um horário e, por fim, filtrar por um nome de usuário, por exemplo. Né? Então, eu vou aplicando esses filtros. O sort, ele coloca alfabética, tá? Então, eu poderia fazer isso daqui, ó. Vou pegar menos linhas aqui, ó. Os últimos 5 usuários. Esses últimos 5 usuários, eu quero somente o nome deles. Vão pensando aí, ó. Eu quero os últimos usuários. Desses últimos usuários, eu só quero o nome deles, tá? E esses nomes eu quero que estejam em ordem alfabética. Alguém se arrisca aí? Esse é o exercício. Sabendo que o arquivo que armazena os usuários é o /etc /PSD. Então, desse arquivo eu quero os últimos 5 usuários que foram criados, tá? Mas eu não quero todas as informações, eu quero só o nome deles. E eu quero que isso seja em ordem alfabética. Alguém se arrisca? O Gerson colocou o tail -5, tá? Depois o sort ali, ele vai ter que ter, vai ter que concatenar os comandos, né? Ele não vai, ele vai dar erro no teu comando aí. Mas está dentro da ideia, só que tu vai ter que concatenar esses comandos. William vai tentar ali, William? Vamos lá, 5 segundos para tentar. Ah, bonitão. Calma aí. O Jorge já trouxe ali, vamos ver. Tá quase, Jorge. Quase, quase. Faltou um detalhe aí. Tu dizer qual é o delimitador. Tá? Vai dar erro no comando. Eu vou postar aqui. Pode botar aí, William. Tá. O William trouxe ali o cat, tá? Mas não, o cat não é necessário. O teu comando vai dar certo. Só que tem coisa para mais, pode diminuir. Ah, é A gente verdade. pode a gente pode ir direto com o tail, filtrar as últimas 5 linhas do arquivo /etc /pswd. Não tem pro... Aqui ele me traz as 5 últimas linhas, tá? Eu vou concatenar com o cut. Vamos ver o Lucas ali, tail -n5 /etc pswd. Ficou desde o cut ali, né, Lucas? Isso, só o teu comando tá certo, só ficou 2 vezes o cut. Só tirar um ali. Mas tá certo. O cut -F1, que é a coluna onde tem o nome, certo? Não posso esquecer de dizer qual é o delimitador. Seria o 2 pontos. O 2 pontos ele não precisa estar entre aspas, tá? Ele pode ser direto, mas se colocar entre aspas não vai fazer diferença. E depois, aqui ele vai me trazer o quê? Vai me trazer os 5 últimos usuários. Perfeito. Só que, além disso, eu quero colocar em ordem alfabética. Sort. Além disso, eu poderia colocar ainda um NL. O NL ele vai numerar esses usuários. Olha só, vai ficando mais bonitinho o nosso comando. Então, ele trouxe os últimos 5 usuários numerados. Ainda, além disso, eu poderia escrever isso dentro de um arquivo. Usuários.txt. Agora eu tenho dentro do arquivo usuário.txt a minha lista de usuários em ordem alfabética numerados. Tá? Então, quase ali, né? Só faltou um detalhezinho ali, foi 2 vezes o cut. Esse último aí que o Lucas mandou tá correto.
Tranquilo aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então aqui é só, ou seja, é questão de criatividade, né? A gente pode ir concatenando comandos, extraindo informações, né? Então dá para fazer muita coisa a partir dessas possibilidades que a gente tem de concatenar comandos e extrair informações de arquivo, principalmente, tá? A gente falava no sort ali, né? Tá? O sort ele tem uma funcionalidade bem interessante aqui. Ele funciona assim, ó. "-n", "-t". Ele pode usar delimitadores também, tá? Só que ele é um pouquinho diferente, é um K3 aqui, ó. Eu vou dizer quando que a gente vai utilizar isso. /tc, pegar o PSWD. Ó. Ele vai me colocar em ordem, tá? Eu estou colocando aqui, ó. Coloca em ordem numérica, tá? O meu delimitador é o 2 pontos, e eu quero que seja essa ordem numérica pela coluna 3, que é onde tem número ali dentro, né? Aí ele vai pegar, ele vai ler essa coluna 3 aqui, ó, e vai colocar em ordem numérica. Isso é para quando a gente tem um número, a gente quer colocar em ordem numérica, só que o número não está na primeira coluna, tá? Então, só para... O sort ele pode ser utilizado para essas outras coisas assim também. Então, a única diferença... Eu só não quero confundir vocês aí, tá? Mas a única diferença é que o delimitador dele é diferente, é "-t". E eu vou indicar qual é a coluna com "-k". Diferente do cut, né? Que eu faço assim, cut, "-d", "-f" para dizer qual é a coluna, e "-d" para dizer qual é o delimitador. Esse "-d" equivale a esse "-t". E esse "-f1" equivale a "-k" aqui. Tá? Vocês podem salvar aí esse comando no bloquinho de vocês, para quem está com bloquinho aí, porque ele é bem útil. Quando eu tenho números em colunas, que não é a primeira coluna, né? Então, ele ajuda bastante. Ok? E para essa primeira parte aqui, a gente ainda teria o comando tr, tá? O comando tr, ele vai nos auxiliar, por exemplo, no comando cut. Eu quero pegar a primeira coluna, "-f1", ok? Além da primeira coluna, eu vou colocar o delimitador, que é 2 pontos. Vou pegar o arquivo etc, que a gente está trabalhando, PSWD, e qual é o resultado desse comando? Ele me traz a de usuários. O que eu quero fazer aqui? Eu quero concatenar com tr e quero tirar, por exemplo, a quebra de linha. Aqui, ó, /n, ele tira a quebra de linha. Além disso, eu tenho que colocar aqui, ó, o que eu quero trocar pela linha. Ele ajuda a organizar o arquivo, ó. Então, eu tinha uma lista, né, com quebras de linha. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ó, o que eu tinha antes aqui, ó. Eu tinha isso. Só que eu não quero que seja um nome em cada linha. Eu quero que seja uma linha só com delimitador. Aí eu vou acrescentar o tr. Esse "-n" ele tira as quebras de linha. E o próximo comando, então, eu vou inserir o que eu quero colocar ao invés das quebras de linha. Poderia ser vírgula, por exemplo, aqui. Ó. E aí eu vou ter vírgula ali, ó. Por exemplo, eu tenho uma função assim, ó. tr, colchetes, né? 2 pontos lower, 2 pontos, fecha colchetes, abre colchetes novamente, 2 pontos, upper. Isso daqui é para mim modificar palavras de maiúsculo para minúsculo. Tá? Então, deixa eu só aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl C. Deixa eu criar um arquivo aqui, ó. Vou escrever echo e escrever aqui olá. Tudo bem? Vou escrever isso dentro de um arquivo chamado teste.txt. Ó, teste.txt está lá dentro da minha palavra. Quero colocar tudo isso em maiúsculo. Ó, eu vou pegar o comando tr, lower e upper, e eu vou acrescentar aqui no final
o arquivo. Já vamos aproveitar aqui e ver outro redirecionador. Ó. Quando eu coloco o sinal de menor, é que eu quero que o conteúdo de um arquivo venha para o comando. Então, vou colocar aqui o teste.html. Olha lá. Ó. O que tinha lá dentro foi enviado para o comando, que a função dele é mudar tudo para maiúsculo. Tá? Então, o TR nos ajuda a trabalhar com isso também. Pode ser assim também, deixa eu ver se eu não... Já fiz dessa forma aqui, eu acho que é assim, ó, A, Z, e... Não, A, Z, e A maiúsculo, Z maiúsculo. A maiúsculo, traço, Z maiúsculo. Essa é a mesma função do lower e upper, e ele vai fazer também, ó, a mudança de minúscula para maiúsculo. Ou vice-versa. Né? Se eu quisesse de maiúsculo para minúsculo, é trocar o upper pelo lower ou o AZ maiúsculo para o AZ minúsculo. Então ele ajuda também, principalmente quando a gente quer mudar tudo de maiúsculo para minúsculo ou tudo. Eu poderia escrever isso num arquivo, né? teste2.txt. Ó, cat teste2.txt, teste2, lá está em maiúsculo. Estranho, né? Eu tenho um sinal de menor aqui, depois um sinal de maior. Esse sinal de menor, eu estou enviando o conteúdo desse arquivo para esse comando. Depois, o resultado desse conjunto está sendo enviado para esse novo arquivo. Então, a gente pode ir fazendo umas coisas assim que vão nos ajudar muito, né? Nessa questão de manipulação de arquivos, tanto de arquivos quanto, mais especificamente, de arquivos, né? Que é onde tem o conteúdo que a gente geralmente quer extrair. Ok? Alguma pergunta aí sobre essa primeira parte? Só para a gente finalizar, antes do intervalo, que a gente tem 3 minutos aí, só voltando no grep ali, o grep ele tem uma opção, que é o "-i", que eu posso ignorar maiúscula e minúscula. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ó, grep Dornelles, ou um usuário que todo mundo tem aí, né, o root, grep root no arquivo /etc /peswd, tá? Buscou o usuário root. Só que quando a gente está usando o Linux, é a questão do case sensitive, né? O qual ele não consegue distinguir maiúsculo e minúsculo. Então, se eu colocar um R maiúsculo aqui, eu já não acho o cara. Mas vamos dizer que seja um arquivo de texto que eu não saiba se é em maiúsculo, se é em minúsculo, ou se é parte maiúscula e parte minúscula. Eu posso desativar o case insensitive com a opção "-i". Ó, isso é bastante interessante para quando a gente vai buscar informações dentro de um arquivo, né? Principalmente, por exemplo, tem um arquivo lá, um arquivão .php de um site que eu desenvolvi e eu quero buscar alguma palavra lá dentro desse arquivo. Então, às vezes, isso ajuda, né, a gente desativando o case insensitive. Inclusive, no Find, a gente pode desativar o case insensitive também. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, é bastante útil. Então, a gente faz o intervalo agora, tá? Aí, na volta, a gente vai trabalhar mais especificamente alguns comandos de manipulação tanto de arquivo quanto diretório.